Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe você e sua família, que através desse vídeo aqui pelo Culto Racional, Deus ele possa chegar até onde você está, trazendo muita alegria para o seu coração. Não sei o que você está passando, não sei qual é a sua luta, mas sei de uma coisa, ele venceu o mundo e se nós seguirmos os seus passos e as suas orientações, nós vamos vencer também, tá certo? Bom, o Culto Racional já está no ar com mais um vídeo falando sobre a manifestação ou as manifestações do Espírito Santo. De que maneira ele age, como ele se comporta, qual é a missão, como ele guia, como ele orienta, enfim, a importância de nós termos essa comunhão com o Espírito Santo. Claro que tem muita coisa na Bíblia, mas nós não podemos falar só sobre esse assunto. Vamos tentar hoje finalizar essa série com uma mensagem que está lá no livro de Romanos, no capítulo 14, a partir do versículo 17. Só lembrando que é muito importante que nós venhamos fazer com que esse canal seja relevante e a plataforma compreenda que os vídeos que estão aqui sendo postados, eles são importantes para chegar até outras pessoas também. E é por isso que precisa da sua interação. Se você, no final do vídeo, gostar e quiser dar o seu like, você vai ajudar bastante. Se você quiser compartilhar o vídeo, excelente, maravilha, deixar seu comentário, se inscreve no canal. Os canais relevantes são canais que têm os seus inscritos, que têm interação, que têm o engajamento daqueles que estão ali assistindo, tá bom? Então, não por mim, mas pelas pessoas que podem ter acesso a esses vídeos, que são tão importantes. A gente ora, né? A gente busca a Deus, uma direção dele para poder chegar aqui e fazer o melhor, para poder o evangelho ser pregado, tá bom? Mas vamos ao texto. Então, aqui no livro de Romanos, como eu disse, capítulo 14, está aí na descrição do vídeo. Sempre que nós viermos aqui com uma mensagem, está ali o versículo referente na descrição do vídeo, tá bom? Diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Pronto. Simples assim. Que maravilha, né? Então estamos falando aí sobre as manifestações do Espírito Santo, né? Falamos já que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus, ele perscruta, ele investiga as profundezas de Deus. E que as coisas de Deus ninguém conhece senão o Espírito de Deus, né? E que Jesus rogaria ao Pai para nos dar outro consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber e vive na mentira porque não o conhece, né? Nem faz questão de conhecer porque muitas coisas são agradáveis aos olhos e às paixões, né? A alma da pessoa. Por isso a pessoa é presa. Mas quando a pessoa tem um encontro com Deus, então ela se liberta dessas coisas. E o Espírito Santo é exatamente aquele que nos guia. Tem uma música muito antiga, né, um hino que diz assim: Espírito Santo, meu guia, assopra em meu ser a vida. Tu és a essência de Deus e luz para os caminhos meus. Espírito Santo, meu bem, a maior riqueza de alguém, o pão nosso de cada dia, que traduz esta melodia, o fôlego santo que cura e liberta, de Deus, vento consolador. Muito linda essa música, né? Ela fala, ela expressa com singeleza e com simplicidade o trabalho do Espírito Santo. Né? Ele é a essência de Deus, ele é o nosso guia, né? Então é exatamente isso que está falando aqui, porque o reino de Deus, olha, sempre o reino de Deus, é isso que você tem que se apegar ao reino de Deus, né? Existe o reino das trevas. Às vezes a gente fica vendo determinadas coisas aí nos noticiários, né? A gente vê aí as coisas que estão acontecendo nesse mundo, você fala, meu Deus, como o sujeito tem coragem, como as pessoas têm coragem de esfaquear, de dar tiro, de massacrar, de prejudicar, sabe, outras pessoas. É o reino, né? O reino desse mundo, perdido. E não dá para se acostumar. Então a gente tem que cada vez mais desenvolver a nossa espiritualidade, não para querer ser mais do que os outros, mas para procurar sermos pessoas melhores do que o que a gente está vendo por aí.
Não é isso? Então, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Aí as pessoas estão buscando nos lugares de culto por aí somente a comida do corpo. Estão preocupadas porque precisa de uma porta para trabalhar, eu entendo, eu vou compreender isso. Porque estão preocupadas com um monte de coisa terrena, um monte de coisas terrenas, falando melhor. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida. Aqui ele está desassociando o reino de Deus com coisas materiais. O reino de Deus não é comida nem bebida. Enquanto muitos por aí ficam incitando você que você tem que ser rico, você tem que ser cabeça, que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, porque se você não for, é porque tem um mal na tua vida que não deixa, que você tem que, sabe? Mas para você ser isso, você tem que fazer aquilo e aquilo outro, você já sabe o que eu estou falando. Aqui está dizendo que o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que é então? Justiça. Mas não é justiça... Como é que eu posso falar isso? Não é uma justiça tribunal. É ser justo. Tá, mas eu não tenho condição de ser justo por mim mesmo, porque nós somos de natureza adâmica. Então, eu preciso... Então, por isso que tem que nascer de novo. Por isso que tem que morrer velha criatura. Se revestir do novo homem, se despojar do velho, tudo isso a gente está aprendendo aqui no canal. Se despojar do velho homem, se revestir do novo homem, negar-se a si mesmo, tomar a cruz, seguir Jesus, buscar os ensinamentos, ter o Espírito Santo como seu guia, para que ele possa te fazer lembrar dos ensinamentos de Cristo que você lê, porque você tem comunhão. Você não está limitado a um dia lá em tal lugar. Você sempre tem comunhão com Deus, você sempre, como você toma café, almoça e janta, né? Ou se você só janta, ou se você só toma café, ou se você só almoça, não importa, você se alimenta em algum momento no dia. Assim como você se alimenta o teu corpo, você também alimenta a sua alma, porque você tem comunhão. Então isso faz com que você tenha vida com Deus. É isso que te mantém vivo e saudável espiritualmente. Isso vai refletir psicologicamente. Porque o que você tem, a maneira que você está espiritualmente vai refletir nas outras áreas. E não é o tanto que você está dentro de um lugar de culto. Não é o tanto que você vai lá. É a qualidade da vida que você tem fora desse lugar de culto. Compreende? Então, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Tá vendo? Apesar das muitas lutas, apesar dos reveses, das tribulações, né? O Espírito Santo nos alegra. Há uma alegria do Espírito Santo, né? Você vê, nós passamos por lutas, porque Jesus nunca mentiu, nunca enganou. No mundo tereis aflições. No mundo, você vê que ele fala do mundo, é o lugar que a gente vive. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Vamos seguir o exemplo para a gente vencer também. Então, apesar das lutas que vivemos, a gente tem alegria no Espírito Santo. Você vê, estou passando ainda, né? Ainda não atravessei tudo, né? Fiz a cirurgia cardíaca, todos vocês já sabem, algumas pessoas não sabem, estão entrando no canal agora. Desenvolvi esse problema lá dentro da instituição ainda, né? Não estou falando que é culpa, mas tudo coopera lá, né? Em 2012, tive o primeiro infarto, menino novo, né? Tinha 38 anos e tive aquele infarto, tá? Aí fizemos procedimento, colocamos stents no coração, nas artérias. Em 2016 tive outro, e aí colocamos mais 2, ficaram 5. Em 2022 tive um princípio, fui investigar as 5 artérias que tinham sido colocadas stents, estavam obstruídas, né? E agora? Faz o quê? Tribulações. Mas Deus foi muito bom. Deus sempre dando sinais que está conosco. Né? Deus sempre dando sinais que não é lugar, não é cargo, não é posição, não é título. Ele ama quem nós somos. Ou quem nos tornamos mais ainda, né? E aí, fizemos a cirurgia, né?
agendou lá, tudo pelo SUS, que foi uma maravilha. Para mim serviu muito, para mim foi uma maravilha. E Deus abençoou, colocou a mão. Fizemos, né? Uma cirurgia de 7 horas e uma fração lá de minutos, quase 8 horas. Abriram, eu posso até mostrar aqui como já está, né? Olha lá. Já está cicatrizado aqui, né? Claro que vai melhorar ainda um pouquinho. Ainda sinto dor, lógico. Está recente, né? Sinto dor ainda. Né? Tem movimentos limitados, né? Enfim, não vou ficar aqui contando problema para você. Mas só para dizer para você, você me vê aqui no canal, mas a gente está passando por luta. A gente está passando por várias dificuldades. Mas Deus, mesmo assim, está aqui, ó. Alegria no Espírito Santo. Sempre de alguma forma cuidando da gente. Deus tem os seus anjos. Tem um texto que eu gosto muito no livro de Salmo que fala assim: o Senhor está comigo entre os que me ajudam. Então você vê Deus, né, com a gente, quando você percebe nas coisas que Ele move, nas pessoas que Ele move. Deus move pessoas, né? E pasmem, pessoas que você nem imagina. Porque quem a gente muitas vezes poderia esperar que ia ajudar a gente numa situação assim? Não, você só é de Deus se você está com eles dentro de uma instituição lá. Você entende? Você entende o que eu estou falando, né? Mas é por isso que eu amo a Deus, sabe? Porque Deus não tem... Deus não depende de lugar geográfico. Ou da geografia, não se manifesta. Não. Então isso que é maravilhoso. Então realmente, ou verdadeiramente, nós somos livres, né? Então aqui está escrito: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz. Isso aí também é outra coisa interessante. Paz. Porque quando foi para diagnosticado que eu teria que fazer a ponte de Safena, foram 3 pontes no coração, foi explicado para mim tudo o que ia acontecer. Minha esposa foi chamada numa sala para explicar para ela que eu poderia não voltar. Se ela estava preparada, para ela se preparar, porque eu poderia não voltar. Cirurgia muito complexa. E minha esposa teve paz. Claro que tem aquele fundinho, mas é naquela hora que a gente tem um Deus que a gente leva para Ele. O Espírito Santo vai lá e conforta, né? E ela está preparada. A gente sempre conversou sobre isso, né? Que se eu tivesse que ir, que ela fica bem. Que tá tudo certo, eu só estou indo para casa. Mas ainda não é hora de eu ir para casa, né? Ainda não é hora de eu ir para casa. É hora de continuar aqui. Então estamos aqui. Tá certo? Então, paz. Você deve estar passando aí lutas com seus filhos, luta com sua vida financeira. Você vai passar lutas. Então o que Deus ensina pra gente é que o Espírito Santo promove isso. O reino de Deus é justiça. Você não vai se corromper por causa de necessidade. Você não vai mentir por causa de necessidade para ter uma vantagem. O ser humano gosta muito de vantagem, né? Você não vai mentir por causa de vantagem. Então você vai permanecer justo. Porque Ele te justifica, né? O Deus que está na sua vida justifica você e você permanece nessa justiça. E tem paz. E alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo. A alegria não é porque tudo vai bem. A alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo promove isso. Eu tenho o Espírito Santo, Ele me dá paz, Ele me conforta. É outra manifestação dele. Tá certo? Então, se esse vídeo ajudou você, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos. Tá certo? Mas compartilha. Dê o seu like. É importante para a relevância do vídeo, do canal. Se inscreve no canal. É simples. Só se inscreva. Vamos fazer chegar para as pessoas. Vamos fazer a plataforma do YouTube trabalhar para a gente, né? Você não precisa ficar, né? O que eu posso fazer para ajudar? Faz isso. Faz isso. Eu já fiz. Então compartilha. Tá bom? Deixa o seu like. Tá certo? Nós vamos ficando por aqui com mais esse vídeo. E depois a gente vai voltar, vamos continuar aí com o culto racional, com outros assuntos importantes para orientar e para edificar a sua vida espiritual. Tá bom? Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe e até a próxima.